Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Pessoal, antes da nossa aula começar, recomendo que você tome um cafezinho para poder te animar e te deixar turbinado para a aula. Estou aqui com o café Jussi. É um café feito com processos modernos e qualidade superior. Tá vendo esse selinho aqui? Ele garante um café diferenciado que, além de te dar mais disposição e foco, tem um sabor incrível. Acesse cafejussi.com.br e conheça lá todos os produtos. Combinado? Prepare um bom cafezinho e bora para a aula de hoje. Olá pessoal que está fazendo a seletiva da OBA, tudo bem com vocês? Vamos rapidamente a mais uma aula preparatória para a seletiva. Muito bem, nessa aula eu continuo falando do módulo 1, Distâncias em Astronomia, quinta e última aula desse módulo. Vamos falar sobre período sideral e período sinódico. Na verdade, o objetivo dessa aula é entender o período sinódico e para isso você precisa ter assistido duas aulas extremamente importantes. A primeira, que é sobre calendários, que está na minha aula preparatória para a OBA, onde eu falo de período sideral. E aí a gente vai definir o período sinódico, que eu preciso da aula anterior, que é a aula sobre configurações planetárias, ou seja, entender o que vem a ser uma oposição, o que vem a ser uma conjunção. Isso foi feito na aula anterior, está aí na playlist de seletiva da OBA. Assista a aula porque é necessário para você entender o período sinódico. Vamos à aula? Muito bem, eu vou fazer uma rápida revisão, num slide apenas, sobre o ano sideral. Essa aula já foi feita, ela está lá na aula preparativa para a OBA Calendários, e você vai precisar também de alguns outros conceitos aí que eu vou falar ao longo da explicação. Então vamos supor que você tenha o equador celeste, a Terra posicionada no centro aí, hipoteticamente, você tem a esfera celeste, o nosso céu, e vamos supor que você tenha uma estrela qualquer aí na esfera celeste, essa estrelinha de vermelho. E aí o que acontece é o seguinte, você tem o eixo de rotação da Terra, está aí apontado ele para o círculo de precessão, lembrando do movimento de precessão da Terra, e o eixo terrestre ele muda de posição ao longo de 26 mil anos, que é o período da precessão, certo? E aí eu tenho a eclíptica, que é essa linha azul, e repare que essa linha azul cruza com a linha preta do equador celeste em dois pontos que são os pontos de equinócio. Do lado de cá, mais de frente para você, eu vou considerar o equinócio de março, ou seja, o ponto vernal, e aí eu vou considerar o seguinte, vamos supor que o Sol vai partir dessa intersecção entre a eclíptica e o equador celeste, lá no dia aproximadamente 20 de março, nós vamos começar a contar o nosso tempo. Vou colocar o Sol aí e repare que eu vou ter um vetor vermelho, que é a minha linha divisada para essa estrela que eu adotei como referência. Observe aí, está aí o Sol, ponto vernal, o vetor apontando para a estrela. E aí o ano vai passando, estamos quase completando um ano. E aí, o ano deveria ser considerado quando o Sol novamente se posicionasse nesse ponto. Só que tem um problema. Devido ao giro do eixo terrestre, lá no círculo da precessão, a intersecção da eclíptica com o equador celeste não se dá mais nesse lugar. Ou seja, aí nós teríamos o complemento de um ano quando o Sol voltasse nessa posição. Porém, o que acontece é que essa posição não está mais aí. Ou seja, houve um deslocamento dessas duas linhas, que é do equador celeste com a eclíptica. Logo, o Sol vai chegar, na verdade, nessa posição aí, depois de um ano,
que é o nosso chamado ano solar ou trópico, que é quando ele cruza novamente nesse ponto vernal. E esse tempo é um tempo em que ele dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. Só que tem um problema. Aquela linha vermelha que eu destaquei para você, se eu olhar para a nossa estrela agora, ela ainda não está na mesma posição. Eu só vou conseguir olhar para essa estrela na mesma direção quando o Sol chegar nessa posição aqui. E aí o vetor coincide com a situação inicial lá no dia 20 de março do ano anterior. Nesse caso, essa chegada do Sol até aí, que é um tempo comparativo com as estrelas, é chamado de ano sideral. Ou seja, o Sol só vai chegar nesse ponto depois de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Lembrando mais uma vez, esse ano sideral, ele seria o tempo que eu gasto para poder fazer com que eu tenha a mesma visão da situação anterior quando eu comecei a contagem, beleza? Então, esse é o chamado tempo sideral ou ano sideral. Repare que ele tem aproximadamente 20 minutos a mais em relação ao ano solar trópico. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu vou precisar disso para comparar o período sideral com o período sinódico nos próximos slides, beleza? Muito bem. Então tá aí, período sideral, vou chamar de P, é o período real de translação do planeta em torno do Sol em relação a uma estrela fixa. E o período sinótico, o que vem a ser? Vou chamar de S. É o intervalo de tempo decorrido entre duas configurações iguais e consecutivas. Moçada, lembra das configurações na aula anterior? As conjunções e também as oposições? Então, os planetas se alinham naquelas configurações de tempos em tempos, que é chamado de período sinódico. É esse período que eu vou calcular. Então, olha só, é o período de translação aparente do planeta em relação à Terra. Relação entre os dois períodos. O que eu vou fazer aqui é uma relação entre esses dois períodos, o período sideral e o período sinódico. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Imagine que você tem aí dois planetas A e B. O planeta A é interno, o planeta B é externo em relação ao planeta A. E aí nós temos o seguinte, o planeta A, por ser interno, ele tem uma velocidade de translação maior do que o planeta B. Então ele gira mais rápido. E aí nós temos o seguinte, uma linha divisada a partir do planeta B, passando pelo planeta A em direção ao Sol. Então, se você observar, nós temos aí os dois planetas com A se movendo mais rápido por estar numa órbita inferior. Na posição 1, o planeta A passa entre o planeta B e o Sol. Ou seja, nós temos aí, dependendo do ponto de vista, ou uma conjunção ou uma oposição. O planeta B está em oposição visto do planeta A, e o planeta A está em conjunção inferior se visto do planeta B. Repare que eu posso ter as duas coisas, depende do referencial, depende do ponto de vista. Então, nesse momento, nessa posição 1, eu tenho um alinhamento desses planetas. E aí, o que acontece? Eles se movem, repare que o A vai mais rápido, está quase completando uma volta, até que o A completa uma volta na sua órbita e o B ainda está nessa posição aí, repare, segunda situação. Por que isso aconteceu? Porque o A viaja mais rápido, obviamente. Agora lembre-se, o A já completou um período sideral, ou seja, o tempo gasto para ele dar uma volta em torno do Sol. Beleza? O B ainda não chegou a completar uma volta completa no seu período sideral. Bom, eu vou trazer a figura aí novamente, repare aí a posição em que eu parei no slide anterior, planeta A e planeta B, e aí acontece o seguinte, quando o planeta A completou uma revolução em torno do Sol e retornou à posição 1, o planeta B se moveu para a posição 2. E aí acontece uma coisa que é o seguinte, o movimento segue, e aí vai acontecer uma coisa extremamente interessante. Daqui a pouco, o planeta A vai se alinhar novamente com o planeta B e o Sol. Ou seja, teremos mais uma conjunção ou uma oposição, dependendo do ponto de vista. E aí, claro, nós temos um tempo para isso acontecer, que vai ser o período sinódico. Repare que eu tenho o seguinte, de fato, A não alcança B até que os dois planetas alcancem, por exemplo, aí a posição 3. Agora, o planeta A ganhou uma volta completa
360 graus a mais do que B. Estou falando de A em relação a B. Lembre-se que o A já deu uma volta completa em torno do Sol lá na posição 1, na linha 1, só que agora, em relação a B, ele deu uma volta a mais. Ele alcançou B, alinhou novamente. E aí eu vou chamar o seguinte, seja PI o período sideral do planeta com órbita interna, o A, e seja PE o período sideral do planeta com órbita externa, no caso aí, figurinha da Terra. Seja S o período sinódico, que é o mesmo para os dois. O que acontece? O planeta mais interno, ele move 360 graus sobre o seu período por dia. Fizemos esse cálculo também na aula anterior, lembra? Por exemplo, se eu quero saber quantos graus a Terra andou em um dia, eu pego 360 graus e divido por 365,25 dias. Eu tenho tanto que a Terra andou em um dia. Então, repare que o planeta mais interno, movendo-se 360 graus sobre o seu período sideral por dia, viaja mais rápido do que o planeta externo, que se move a 360 graus sobre PE, que é o seu período sideral, por dia. Após um dia, o planeta interno terá ganho um ângulo de 360 sobre PI menos 360 sobre PE em relação ao planeta externo. Moçada, olha só, o A ele anda um ângulo maior, porque ele tem mais velocidade. O B ele anda um ângulo menor. Se você contar isso diariamente, a diferença que o A anda em relação ao B é essa subtração que você está vendo aí. Beleza? E aí tem uma coisa bastante interessante. Por definição, o período sinódico, esse ganho é igual a 360 sobre S, já que em S dias esse ganho será igual a 360 graus. Em outras palavras, eu estou fazendo a mesma conta para o período sinódico, que é o alinhamento novamente deles entre a posição 1 e a posição 3, o que equivale a uma volta completa de 360 graus de um em relação ao outro, dividido pelo tempo para poder fazer isso aí. Ou seja, a mesma conta dos outros períodos anteriores. Portanto, moçada, usando as equações e informações do slide anterior, nós podemos escrever essa equação. 360 sobre o período sinódico é igual a 360 sobre o período sideral do planeta interno, menos 360 sobre o período sideral do planeta externo. Posso simplificar nesta equação 360 em todos os termos, e aí eu chego nessa equação, que é a equação que você vai utilizar para fazer relações entre os períodos sinódico e siderais de dois planetas em suas conjunções ou oposições, dependendo da situação. Vamos fazer um exemplo. Marte leva 780 dias para ficar em oposição 2 vezes consecutivas, período sinódico, repare, 780 dias, e ele pergunta o seguinte, qual é o período sideral orbital de Marte, que no caso é o planeta externo que eu estou comparando com a Terra. O que eu preciso? Em primeiro lugar, estamos comparando Terra e Marte. Terra, planeta interno, Marte, planeta externo. O período do planeta interno, que é a Terra, é 1 ano. Repare que no texto foi dito que o período sinódico de Marte é 780 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso para anos. Como é que eu faço isso? Simplesmente dividindo 780 por 365,25. Por quê? Porque eu estou comparando com a Terra. Então, eu vou achar isso em anos terrestres. Quando eu faço a conta, eu acho 2,14 anos. E aí eu utilizo a equação. 1 sobre S igual a 1 sobre PI menos 1 sobre PE. 1 sobre 2,14, que é o período sinódico, igual a 1 sobre 1, que é o período da Terra interno, menos 1 sobre o período do planeta externo, que no caso é Marte. Fazendo as contas, você vai achar 1,87 anos, que é 687 dias. Esse é o período real sideral de Marte, aproximadamente. Beleza? Então é assim que você vai usar essa equação. Essa é a relação entre os dois períodos. Muito bem, vamos agora a exercícios da seletiva. O primeiro exercício que eu tenho aí é um exercício da seletiva de 2015 e 2019. Olha só que interessante. De vez em quando a OBA repete questões de anos anteriores, uma média aí de 3, 4 anos, mais ou menos. Então vale muito a pena você fazer exercícios de anos anteriores. Ele fala o seguinte, um planeta hipotético tem período sideral igual ao seu período sinódico, com respeito à Terra, ou seja, em relação à Terra. Assinale a alternativa que corretamente contém o valor do período sideral desse planeta. Moçada, é só prestar atenção no texto. Ele informa que o período sideral do planeta é igual ao próprio período sinódico. Em outras palavras, se você considerar que o sinódico é igual
ao período do planeta externo, e PI é o período da Terra interno, que é um ano terrestre, nós vamos ter que 1 sobre S igual a 1 sobre PI menos 1 sobre PE, só que o PE é S. Então fica 1 sobre S igual a 1 sobre PI menos 1 sobre S. Joga isso para o outro lado, você vai ter 1 sobre S mais 1 sobre S igual a 1 sobre PI, e aí você tem que S igual a 2PI. Como o PI é o período da Terra, que é um ano, então nós temos que S igual a 2 anos. Bela questão. Resposta letra D de dado. Questão número 2 da seletiva, ele fala o seguinte: no dia 11 de novembro de 2019 aconteceu um evento denominado Trânsito de Mercúrio. Em relação aos trânsitos planetários vistos de nosso planeta, é correto afirmar que, moçada, em relação à Terra, trânsito só ocorre com 2 planetas, Mercúrio e Vênus, que são planetas internos. Então a gente só consegue ver o trânsito desses 2 planetas, beleza? Só uma resposta simples e direta, a melhor resposta aí no caso, letra D de dado. Apenas os planetas internos produzem trânsitos. Questão número 3, seletiva de 2019. No final de junho de 2018, Marte começou a apresentar seu movimento retrógrado no céu. A configuração Sol-Terra-Marte, que leva ao movimento retrógrado, repete-se periodicamente, falamos disso já. Sabendo que Marte dá uma volta completa em torno do Sol em 687 dias, período sideral, assinale a data aproximada em que Marte começou ou começará seu movimento retrógrado novamente. Escolha uma. Bom, duas coisas. Primeiro, fizemos esse exemplo agora há pouco. Para quem lembra, é só pegar, somar 780 dias, junho de 2018, e ver quando vai dar 780 dias para frente. Você já marca a resposta. Mas nós vamos fazer o cálculo. O outro comentário é o seguinte: o que vem a ser esse movimento retrógrado? Para quem lembra das aulas sobre planetas, volta lá nas minhas aulas do OBA, esse movimento retrógrado era uma sensação aparente, um efeito visual que os antigos tinham por considerar o modelo geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro de tudo, em que Marte fazia um movimento na sua trajetória e de repente ele voltava. Isso é um efeito visual, porque na verdade a Terra tem uma velocidade orbital maior que a de Marte, então ela vem por trás, passa por Marte e dá a impressão, um efeito visual, de que ele fez uma volta voltando na sua trajetória. Então essa é a explicação para o movimento retrógrado. Mas vamos à questão. Ele fala o seguinte: a configuração Sol, Marte e Terra repete-se a cada um período sinódico de Marte. 1 sobre S, a equação que você já conhece, e aí eu tenho que 1 sobre S igual a 1 sobre 365, que é o período da Terra, estou colocando em dias, menos 1 sobre 687, que é o período sideral de Marte, ele deu no texto 687. Fazendo as contas, você vai ter aproximadamente 779 dias, ou seja, 2 anos e 2 meses. Estamos no final de junho de 2018, soma 2 anos e 2 meses, você vai chegar na letra A, setembro de 2020. Belíssima questão. Questão número 4, seletiva de 2018, ele fala o seguinte: em 27 de julho de 2018, presenciamos um belo fenômeno no céu, a oposição de Marte, mais próxima da Terra desde 2003. Esse fenômeno somente irá se repetir em 2035. O esquema a seguir, fora de escala, ilustra a geometria das últimas 4 oposições de Marte e das 3 seguintes. Considere as afirmações a seguir e responda. Bom, dê uma olhada aí na figura, ele mostra um mapa para você, e ele fala das oposições de Marte desde 2012 até 2025. Você tem aí os períodos de cada uma delas, beleza? Vamos aos itens e ver o que ele fala. O intervalo entre 2 oposições de Marte é chamado de período sinódico e vale aproximadamente 780 dias. Já fizemos o cálculo 2 vezes. Essa afirmativa ela é correta. O item número 2 ele fala o seguinte: foi somente depois da oposição do dia 27 de julho que Marte atingiu o ponto de sua órbita mais próximo do Sol. Repare o seguinte: a data que ele está falando no mapa está aqui, ó. Essa é a posição, beleza? Está aqui a data, 27 de julho de 2018. Aqui embaixo você tem uma legenda escrito periélio e afélio. Observe a situação de Marte. Aqui ele vai estar no periélio e o afélio dele está do lado de cá. Como a questão diz que foi somente depois do dia 27 de julho que Marte atingiu o ponto mais próximo de sua órbita em torno do Sol, é verdade, porque o sentido do movimento está aqui. Então o item número 2 é verdadeiro também. 3. O fato das oposições de Marte ocorrerem em distâncias diferentes ao longo dos anos se deve à precessão dos equinócios? Não, moçada, não é a precessão dos equinócios. É a trajetória elíptica do planeta em torno do Sol, beleza?
Então, esse está errado. 4. Quando ocorre uma oposição de Marte, esse se encontra em movimento retrógrado. Isso é uma verdade, porque quando ele está em oposição, repare que eu tenho o alinhamento do Sol, Terra, Marte, e aí você tem a Terra vindo antes, olha para o céu, tem a impressão de ver Marte por aqui, passa por Marte, alinha, e quando você tem a Terra nessa posição, por exemplo, aqui, você olha para Marte, a posição dele parece que está lá atrás. Parece que Marte ficou para trás. Então ele está em movimento retrógrado, isso é uma verdade. Logo, a resposta seria a letra D, que fala que tem 1, 2 e 4 corretas. Belíssima questão. Letra D. Questão número 5, seletiva de 2016, e eu vou pedir para você ter muita atenção no texto dessa questão, porque o OBA, ele te instrui como fazer. Se você não interpretar corretamente, você vai ter dificuldades nessa questão. Ele fala o seguinte: existe uma relação pitagórica, teorema de Pitágoras, entre as velocidades tangencial, radial e espacial das estrelas. Ou seja, ele está te falando de 3 velocidades. A tangencial corresponde ao movimento próprio, determinado astrometricamente, e é representada, projetada no plano do céu. Então, a tangencial é aquela que ela vai movimentando ao longo dos tempos no céu, vai mudando de posição. A radial, ela é obtida por espectroscopia, ou seja, efeito Doppler, e ela é perpendicular ao plano do céu e alinhada com o telescópio. Ou seja, você está olhando para a estrela com o telescópio, a radial é aquela que está virada para você, para o telescópio. E a velocidade espacial é a soma vetorial das duas anteriores. Velocidade é um vetor. Ainda, conhecida a direção do movimento próprio, ângulo de posição no céu, é imediato o estabelecimento da velocidade espacial num sistema de coordenadas tridimensional. Ou seja, a soma vetorial das duas anteriores vai te dar a velocidade espacial. Uma estrela está situada a 2 parsecs de nós e tem movimento próprio de 10 segundos de arco por ano. Então, atenção, ela move-se no céu 10 segundos de arco por ano. E sua velocidade radial é de 100 km por segundo. Radial é aquela que está virada para você. Assinale a alternativa que fornece o valor aproximado da velocidade espacial dessa estrela. Então, repare mais uma vez que o texto é bastante instrutivo sobre o que deve ser feito. O que acontece? Sabemos que velocidade espacial ao quadrado é igual a velocidade radial ao quadrado mais a velocidade tangencial ao quadrado. Teorema de Pitágoras foi dito no texto. A velocidade radial eu tenho, é 100, mas eu não tenho a tangencial e quero a espacial. A tangencial, não se esqueça que a estrela se move no céu uma determinada distância. E aí, ela está de você que está aqui olhando para ela, uma distância de 2 parsecs. Ao longo de um ano, percorrendo 10 segundos de arco por ano, como foi dito, você vai ter um ângulo visual para essa estrela aqui, um ângulo percorrido por ela. Eu tenho esse ângulo, eu tenho a distância de você até a estrela, eu tenho como calcular o ΔS que ela percorre em um ano. Como eu tenho o tempo, que é um ano, ΔS dividido pelo tempo é a velocidade tangencial, então eu consigo calcular a velocidade tangencial. A soma vetorial das 3 velocidades, VT tangencial, VR radial, VE espacial. Vou pegar a formulazinha famosa que cai bastante no OBA, ângulo é o arco dividido pelo raio. No caso aí, o ângulo é 10 segundos de arco, eu preciso passar isso para radianos, não pode entrar em segundos de arco aí. Lembre-se, 1 segundo de arco é 1 sobre 3.600 do grau. Então pego 10, multiplico por 1, 3.600, virou graus. De graus para radiano, tasca ali o π, divide por 180. Pega uma calculadora, faça todas essas contas. Você vai achar 4,84 vezes 10 a menos 5 radianos. Esse é o ângulo percorrido pela estrela em um ano. E aí, utilizando a fórmula do ângulo igual à distância pelo raio, eu coloco que distância é igual ângulo vezes o raio. O ângulo eu acabei de achar 4,84 vezes 10 a menos 5. O raio é a distância de você até a estrela, que é 2 parsecs. Ele falou que o parsec é 3 vezes 10 a 16, então 2 vezes 3 vezes 10 a 16. Fazendo as contas, você vai achar a distância percorrida por essa estrela em um ano. Essa distância é de 2,9 vezes 10 a 12 metros. Pego velocidade igual distância pelo tempo. Velocidade 2,9 vezes 10 a 12 metros dividido por um ano. E aí tem um problema. No texto eu estou com a velocidade em quilômetros por segundo. Então o que eu faço? Pego um ano, passo para o segundo. Sim, tem bastante conta para fazer nesse exercício. Passando um ano para o segundo, você vai ter 365 vezes 24 vezes 3.600. E aí você calcula a velocidade tangencial da estrela, 92 km por segundo. Volta na equação pitagórica, VE ao quadrado, 100 ao quadrado mais 92 ao quadrado.
Fazendo todas as contas, você vai achar 135,8 km por segundo. A melhor letra que tem isso aí, por aproximação, é a letra B, 140 km por segundo. Como eu disse, uma belíssima questão da seletiva da OBA. Beleza? Muito bem, moçada. Com isso, fechamos então mais essa aula preparatória para a seletiva da OBA. Hoje falamos sobre período sinódico. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.